E vou compartilhar aqui o conteúdo para nós. Então, a gente está falando sobre os índices, né? O grupo de índices ou quocientes financeiros é a mesma coisa, né? Você achou, Renato? Achei sim, professor. Tava lento aqui, tá Ah, é? travando meu Quer notebook, falar? por causa Então, da deixa eu... internet. Quer ver? Na verdade, eu fiquei só com dúvida onde classificar a depreciação de imóveis e a assinatura de jornais. Mais a depreciação de imóveis, a assinatura de jornais, eu acho que ela entra, desconta aqui, né, no lucro líquido, né? Deixa eu As dar uma olhada aqui, imóveis. daí eu já compartilho com vocês também. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, só um minuto. Alguém mais ficou com alguma dúvida a mais? Nós vamos falar sobre as despesas. E a parte dos impostos, Renato? Tá tranquilo? Sim, a parte dos impostos eu segui mais ou menos o que tinha no modelo, né, que o senhor tinha deixado lá. Não, Uhum. não tive dificuldade. Acho que não, né? Pelo menos, não sei se está certo, mas eu não tive dúvida. Não, mas que bom, porque aquela lá é a parte assim que eu achei que talvez fosse confundir um pouco mais, foi era a parte dos impostos. Então, se vocês conseguiram, das duas, uma. Ou eu expliquei bem, ou vocês são bem inteligentes. Então, eu acredito que a segunda opção, vocês são bem inteligentes. Que bom. Então, ótimo. Vamos colocar aqui só para a gente fazer uma revisão, que às vezes tem mais pessoas com dúvida, né? E aí eu vou mostrar para vocês também onde encontrar, né? Então vamos lá. Onde vocês podem encontrar essas informações que elas estão ali. Só um minuto. Reunião. Vou cortar o compartilhamento. Vou compartilhar. Tem alguns slides, né? Os slides eu coloquei todos lá na plataforma. E esse slide aqui é o slide número 5, é do capítulo 5, né? Então, o slide 5, ele tem as despesas, ele fala de todas as despesas e a classificação delas. Então, a Renata estava perguntou, né? Sobre a depreciação. Então, a depreciação, ela tá aqui, ó. Depreciação de imóveis e utensílios, Renato. Aqui, ó. Tá? Então, a despesa administrativa. E a outra que você perguntou, assinatura de jornais, né? Materiais de escritório, assinaturas de jornais, tá aqui, ó. Também são despesas administrativas. Tá? Então, todas aquelas despesas, todas essas despesas que estão no exercício, elas estão classificadas aqui, tá bom? Então, se Ah, tá. vocês procurarem aqui, elas Aí estão aqui. então eu somo elas lá nas despesas administrativas, né? Isso, você soma, então ela vai ter um montante de despesas, né? Que na verdade vai deduzir, né, no DRE. Então elas entram aqui, ó, elas vão deduzir do lucro bruto, né? Então elas vão deduzindo, né, para você encontrar o lucro operacional. A única, a única que a gente tem que ficar um pouco mais atento, por exemplo, quando é despesa,
nós deduzimos. E quando é receita, nós adicionamos, tá certo? Então, no caso aí, nós teremos receitas financeiras. Essas receitas financeiras, ao invés de deduzir, ela é adicionada porque são receitas. Elas não representam gastos, né? Elas representam ganhos, tá? É a única que é diferente. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos apurar o total de despesas financeiras. Então, suponhamos, eu somei todas as despesas financeiras e apurei que eu tenho 10 mil de despesas financeiras. Só que a empresa teve 5 mil de receitas financeiras. Então, ela teve 5 mil. Então, suponhamos, ela pagou juros, taxa e outros valores e o montante deu 10 mil. Quanto que vai ficar no final? Vai ficar uma despesa financeira de 5 mil. Por quê? Ela tinha uma despesa de 10, uma receita de 5, 10 menos 5, então sobrou 5. Tá? Para deduzir. Se fosse o contrário, se as receitas fossem maiores que as despesas, daí, suponhamos, ela teve 10 mil de receita e 5 mil de despesa. Então, ela teria uma receita financeira de 5 mil, seria o contrário. Então, ao invés de eu deduzir, eu adicionaria, porque seria uma receita financeira, tá? A receita, ela soma e não subtrai. É a única diferença. As demais todas são subtrações. Tudo bem aqui? Consegui explicar? Então tá ótimo. Alguém? Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida com relação ao DRE que queira falar, não está entendendo, conseguiu fazer ou não? Como tá isso? Está tranquilo? Então tá jóia. O Everton tá respondendo aqui que ele conseguiu, então, ótimo, né? Então vamos continuar aí. Depois vocês postam lá e será uma atividade já a mais, né? Para nós fecharmos a média aí desse semestre, tudo bem? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre índices financeiros, né? Então a aula passada nós falamos sobre alguns e eu tinha uma planilha aqui e nós fizemos alguns índices, né? Nós acabamos, então nós estamos falando desses, são basicamente 4 índices. Eu acho que eu vou tirar os últimos que eu acrescentei lá, vou deixar só esses mesmo para ficar um pouco mais fácil, acredito eu, né? Que esses aqui eu acho que vamos só ver, mas eu não vou pedir para calcular no trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Porque ele é mesmo a título de conhecimento, então, e vai ficar mais complicado para nós nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais, com um pouco mais de tempo, mas vamos ver se a gente consegue. Então, aqui, nós estamos falando sobre isso. Então, a aula passada, nós conseguimos fechar o grupo de liquidez e o grupo de atividades, né? Se eu não me engano, ou endividamento, eu não me recordo. Deixa eu abrir aqui meu arquivo, que eu já lembro, já que ele está prontinho aqui, salvo. Índices financeiros estão aqui.
Então, nós fizemos o liquidez, o grupo todo de liquidez e atividades. Então, hoje nós vamos falar sobre endividamento e o lucratividade. Nós usamos para isso o balanço patrimonial da empresa Imbel, né? Então, a gente estava falando sobre ele. Vamos continuar aqui com a nossa... Eu vou abrir aqui a minha planilha de Excel, onde nós estamos resolvendo essa... Então, tá aqui, ó, nós fizemos na aula passada, né, só recapitulando aqui, a aula passada nós fizemos esses cálculos, encontramos esses índices, falamos um pouco o que cada um representa, colocamos aqui a interpretação, né, então nós temos aqui o de liquidez, que representa a capacidade da empresa em efetuar pagamentos, né, a longo prazo, curto prazo, e sem os estoques, só a disponibilidade. Depois nós fizemos os índices de atividades, que é para medir o tempo de estocagem, se está atendendo o giro, né, no estoque, se nós estamos também controlando, de certa forma, as questões aí das receitas sobre o ativo total, qual é a proporção, se não estamos tendo prejuízo aqui também, já é uma sinalização para que é usado isso. Para a empresa não ficar em atividade o tempo todo e só esperar no final do ano para saber sobre a questão do prejuízo. Então, isso é uma forma, é uma ferramenta para que a empresa vá se monitorando ao longo do período, né? Então, a principal função é essa, e também analisar parceiros, analisar fornecedores, analisar clientes, na questão da concessão de crédito, né, para que seja uma operação, uma venda com uma margem de segurança no que diz respeito a pagamento, né, a inadimplência. Então, precisa ser usado essas ferramentas para estar fazendo essa medição. Então, hoje nós vamos falar sobre os índices de endividamento e os índices de lucratividade, que eu juntei tudo num só, né, para ficar mais fácil. E alguns autores, eles dividem lucratividade, rentabilidade, mas aqui eu preferi deixar tudo num grupo só. Então, o grupo de índice de endividamento, como o próprio nome diz, ele mede o grau de endividamento das empresas, né? E para que serve isso? Não adianta os números de um balanço patrimonial, ele não representa nada, né? Ele não representa nada, porque uma empresa ter um grande patrimônio, mas ele tem uma dívida também, né, bem grande. Então, quando se mede esses índices, quando fazemos essa análise, nós conseguimos perceber o que realmente é da empresa, o que realmente é de terceiros, né, se está devendo ou não. Então, isso é uma coisa para nós, é uma ferramenta para ser usada. Então, aqui nós temos o primeiro índice, né, de endividamento, que é a participação de capital de terceiros. O que nós vamos analisar aqui? Quanto capital de terceiros, e quando nós falamos terceiros, recapitulando o balanço patrimonial, nós estamos falando sobre as dívidas. E por que capital de terceiros? Porque são capitais, são dinheiros, aplicações feitas, de certa forma, por
pessoas diferentes da formação da sociedade da empresa, né? Então, quando o fornecedor vende a prazo, esse fornecedor ele está injetando um dinheiro na empresa por um certo período, até que ele receba isso. Então, é chamado capital de terceiros. Então, aqui, nós medimos a participação de capital de terceiros através das dívidas e do exigível, né? Então, não sei se vocês se lembram, dentro do balanço patrimonial, existe as dívidas que são exigíveis e a não exigíveis, né? Então, aqui dentro do passivo, o circulante e não circulante, os dois, né, a soma disso aqui, ela é chamada de exigível total. São dívidas exigíveis, né? E as dívidas não exigíveis? As dívidas não exigíveis são do patrimônio líquido. Tá? Então, por que não exigível? Porque ela pertence ao sócio. O sócio jamais ele vai exigir, jamais não, ele não vai exigir isso, ele não vai determinar talvez um prazo para a empresa pagar. Ele fez um investimento e ele aguarda, né, o seu resultado, obviamente, ele não fez isso por acaso, ele tem, né, o objetivo é o lucro, mas ele também tem mais tolerância, né, com a empresa, afinal a empresa é dele, então é chamado não exigível. Então esse índice, esse primeiro que a gente está falando de endividamento aqui, o que ele exige aqui? O exigível total. Então, se nós olharmos no nosso balanço patrimonial, que nós vamos encontrar isso no balanço patrimonial, né? Lembrando que alguns índices, eles usam também dados do DRE, como é o caso do lucratividade, ó. Lucro bruto, receita, ele está tudo no DRE. Né? Todas essas informações nós encontramos no DRE. Já alguns índices, eles usam dados do balanço e dados do DRE. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, esse atividades, ele usa tanto dados, né, do CPV, no caso, é o custo do produto vendido, está no DRE, e estoque está no balanço patrimonial. Então, aqui o exigível total desta empresa que nós estamos analisando, o ano de 2010, que é o ano que nós estamos trabalhando, é 60.346 mais 100 milhões 052. Então, nós temos aqui 60 igual 60.046 mais 346, mais 60.346 mais 100.052. Vamos ver se é isso mesmo. Tá aqui, ó. Então, o exigível total desta empresa no ano de 2010 totalizou 160.398, dividido por o próprio exigível total, 160.398, mais o total do patrimônio líquido, que é 129.792. Ou seja, não? 60.046 mais o quê? 60.346, tá aqui, ó, que é o passivo circulante, mais 100, é o passivo circulante. Isso, mais 100.052, que é o passivo. É que tá travando o áudio. Ah, tá travando? Que é o passivo não circulante. Não, é o meu mesmo, não é do senhor, não. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, então eu somei esses dois aqui.
E agora ele vai dividir pela soma desse, esse e esse, ou seja, ele vai dividir por esse total. Então, o que ele está analisando aqui, ó? Olha lá, ó. Então, nós somamos 160,398 mais o patrimônio líquido, que é exatamente o total geral. O que esse índice ele está analisando? Então, deu 0,55, né? Ou seja, como isso aqui é em percentual, para nós obtermos um resultado de interpretação, nós multiplicamos isso por 100, né? Então, seria, isso é um percentual, então isso é 55%. Então, o que significa isso? O que ele quis mostrar? Ele mostrou que, em relação ao o exigível total e o patrimônio líquido, ou seja, em relação ao total, né, do balanço patrimonial, 55% são dívidas exigíveis. Se 55% são dívidas exigíveis, logo, 100 menos 55, 45% são dos sócios. Ou seja, né, então, nós fazendo só a interpretação isoladamente, sem entrar em mérito de outras questões que nós veremos futuramente. Essa empresa, ela está com um índice de endividamento no exigível maior do que o capital que os sócios investiram na empresa. Ah, então isso é ruim, professor? Não, não necessariamente. Nós não podemos ainda fazer uma análise com relação a isso, e nós vamos ver futuramente por quê. Então, aqui, ó, a interpretação desse índice indica que 55% dos recursos obtidos para financiamento do ativo são de terceiros. Portanto, 45% são próprios. Tá? Então, isso é a interpretação desse índice. É um índice importante para nós percebemos como a empresa está se movimentando, né? Como ela está se constituindo. Nem sempre endividamento. Não existe um percentual assim ideal para endividamento ainda, mas alguns especialistas eles estabeleceram um percentual de até 60% está dentro da normalidade. Ou seja, se uma empresa ela tem um endividamento com terceiros de 60% e um capital próprio de 40%, no caso, ela está dentro de uma normalidade. Tá? Então, ainda não é nada que assuste, né? Segundo os especialistas aí. Passou disso, já é uma questão para chamar atenção, para uma análise mais apurada, para analisar os dados, daí já tem que abrir os dados do balanço patrimonial, né? Perceber a qualidade dessas dívidas, né? Aqui, olhando para esse balanço patrimonial desta empresa, nós percebemos que também a maior parte da dívida dela está no não circulante, ou seja, é um exigível a longo prazo. Então, nós temos aqui, ó, obrigações trabalhistas, tributárias, contribuições. Vocês devem se lembrar lá no início, quando nós vimos lá, passamos pelo capítulo 4, que falava sobre algumas decisões que nós podemos tomar a partir da análise de dados do balanço patrimonial. Aquela empresa que nós analisamos, que tinha um balanço patrimonial no livro, tem ainda, é uma empresa que precisava de um trabalho desse. Ela precisava que as dívidas de curto prazo fossem negociadas
para que se tornassem dívidas a longo prazo. E por que isso é importante? Isso é importante porque, fazendo isso, nós geramos um capital circulante líquido, ou, né, o famoso capital de giro. O capital de giro, ele está exatamente dentro desta área do ativo circulante e passivo circulante. Tá? Então, só recapitulando tudo que nós vimos, né, nunca é demais, já que a gente está falando nisso, eu vou voltar lá um pouquinho e vou resgatar aquele balanço patrimonial, só para nós fazermos aqui que isso é importante para nós. Se alguém tiver alguma questão aí, pode falar, tá, pessoal? Não se avestem. Então, aqui, ó, no capítulo 4, que nós vimos. Então, aqui, nesse capítulo, nós falamos sobre algumas decisões em relação ao balanço patrimonial. E daí, uma das questões era a estrutura de capitais, que é exatamente isso que nós estamos vendo agora. Quanto de capital próprio pertence à empresa, né? Quanto de terceiros tem aqui. Então, relembrando aqui, ó, uma estrutura em que o capital de terceiros, os fornecedores, funcionários, o governo, entidades financeiras e investidores, tudo isso é caracterizado capital de terceiros, né? E aqui nós mostramos um percentual aqui aceitável, ó, próximo de 60%, que são o endividamento, né? Um endividamento deve dar uns 62%, 63% aqui. É uma média de endividamento das empresas brasileiras, apesar de que isso consta aqui do ano de 99, então provavelmente isso já deve ter dado uma atualizada, né? E nós falamos aqui, ó, desse famoso capital de giro. Parece que é uma informação assim um tanto irrelevante, né? Mas é por falta de cuidado deste capital que muitas empresas encerram as atividades. As empresas nem sempre elas encerram as atividades por falta de capital mesmo, propriamente dito, ou por falta de análise do tipo de negócio em que elas estão inseridas, nada disso. As empresas acabam abrindo algumas, né? Abrindo falências por uma falência técnica, por falta de conhecimento técnico. Então se a empresa tem uma limitação nesse capital de giro, nesse capital circulante líquido, ela não pode, de maneira alguma, tomar algumas decisões. Por exemplo, isso é importante para que ela possa reconhecer qual é o limite que ela tem, por exemplo, para financiar os seus clientes. Ou seja, vai chegar um momento em que ela não pode mais vender a prazo se ela não tiver o capital circulante líquido para isso. Então, se ela não tiver o capital de giro para financiar os seus clientes, ela não pode vender a prazo, ela precisa estabelecer um limite, ela tem que conhecer quanto ela pode vender a prazo e quanto ela tem que vender à vista. Se isso mudar, se ela tentar aumentar esse percentual, ela precisa também tomar a decisão, e por isso é importante essa análise, de também buscar no mercado
um aporte de capital, ou os próprios sócios, ou fazer um empréstimo numa instituição financeira, num banco, ou vender ações na Bolsa de Valores, caso ela seja uma sociedade anônima de capital aberto, né? Ela pode fazer isso também, é uma alternativa, mas ela não pode simplesmente tomar a decisão de vender mais a prazo se ela não tem capacidade financeira para isso. Então, nós falamos sobre isso, só estou recapitulando aqui. E o capital circulante líquido ou capital de giro, ele é calculado exatamente, né, através da diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Tá? Então, essa é a continha que se faz para calcular o capital de giro ou o capital circulante líquido. E aqui, ó, então aqui essa estrutura, né, que nós temos do balanço patrimonial, ativo circulante, né, o capital circulante líquido é a diferença, como nós vimos, isso aqui nós já conhecemos. E aqui nós temos, no final desse capítulo que nós já estudamos, um balanço patrimonial que nos mostrava, né, dentro desta perspectiva e disso que nós estamos estudando, uma questão com esse balanço patrimonial, né? Então, nós tínhamos aqui, nesse balanço patrimonial, um montante relativamente alto em relação às demais contas que nós temos, de impostos a recolher. Então, o que precisava fazer para que esse capital circulante líquido ou capital de giro dessa empresa aumentasse? Aqui nós temos um capital de giro negativo. 1.000 menos 1.200 está negativo em 200. Mas se nós negociarmos essa dívida aqui, ela passar para cá, para o exigível a longo prazo, nós conseguimos melhorar este capital de giro. Continuará uma dívida com capital de terceiros, uma dívida com terceiros, a empresa continua com o capital de terceiros investido nesta empresa, nesse caso, mas ela já consegue aliviar o seu capital de giro. Por quê? Isso pode inviabilizar o funcionamento de uma empresa. Se uma empresa não consegue mais pagar, aqui, ó, vamos falar sobre se uma empresa não consegue pagar os seus fornecedores, logo ela não tem mais crédito. Se é uma indústria, ela não consegue mais comprar, não consegue mais vender, não consegue mais fabricar, ela está fadada ao encerramento de suas atividades, perde os clientes, ela não consegue pagar os impostos, ela pode ter problemas aí com as autoridades, e certamente vai ter multas, juros, pode inviabilizar também. Se ela não consegue pagar o salário, então, funcionário nenhum também vai querer continuar trabalhando numa empresa que não paga o salário. Ou seja, esta área do balanço patrimonial é exatamente onde uma empresa pode ter todo tipo de problema possível e imaginário. Ela pode ter nos demais também, mas aqui é uma área bem delicada. E por isso é importante estar fazendo a gestão destas informações, fazendo a medição destes montantes, então quanto de capital de terceiros está investido ou não na empresa, se o capital circulante líquido está tranquilo, se ele está favorável ou não, se é necessária alguma tomada de decisão, e isso cabe ao administrador. Então, são vocês que estão estudando a administração de empresas que devem estar atentos a tudo isso, ao movimento da empresa, ao que está acontecendo na empresa, que deve estar analisando, e a partir desta análise, a partir desses dados, a partir destas informações, startar algumas decisões que precisam ser tomadas. Ainda dentro dessa análise, desse balanço patrimonial, nós vimos que essa empresa tinha investimento
sem ter um capital circulante líquido favorável. O investimento ele é feito a partir de que a empresa tem uma folga no fluxo de caixa. Então, ela está com dinheiro lá sobrando, não vai comprar matéria-prima, não vai usar o dinheiro para nada. Se ela deixar no banco, né, os juros vai ser menor do que ela colocar na operação, né, da empresa. Ela não precisa mais aumentar, ela não precisa mais comprar máquina, ela não... Então, ela vai começar a analisar se não é melhor ela investir isso fora, né, da empresa. E aí sim, quando está sobrando, mas não quando está uma questão ainda assim, né, desfavorável, como é o caso desta empresa que nós analisamos. Então, voltando lá a nossa questão aqui dos índices, né? Então, foi só uma recordação aí do que nós já estudamos anteriormente. Então, voltando, é só para não ficar aquela coisa assim, eu estou ensinando umas coisas, mas e daí eu uso em quê? O que eu faço com tudo isso? Então, tá aqui, né? A aplicabilidade daquilo que a gente está vendo estão aqui para nós não nos perdermos aí no meio do caminho. Então, deixa eu compartilhar novamente meu arquivo. Esse. Não é esse. Não é esse, nós já falamos. Então, esse aqui, ó, no caso dessa empresa, se nós fôssemos analisar aqui, ó, o capital circulante líquido dessa empresa do ano de 2010 seria esse valor menos esse. Então, ela está com capital circulante líquido positivo, né? Não quer dizer nada também. Ela está bem, então? Não quero dizer isso, que ela está bem ou não, ou mal. Eu não estou fazendo essa análise. Nós não estamos analisando isso neste momento. Mas, ao menos, ele nos dá uma informação de que essa empresa ela consegue pagar as dívidas operacionais, ou seja, está, de certa forma, garantido a operação dessa empresa. Porque, do contrário, né, uma empresa que tem um capital circulante líquido, provavelmente ela não vai conseguir se manter, ela não consegue garantir as operações básicas dela. Então, suponhamos que você está trabalhando numa empresa e o seu cliente ele fez para você um pedido de compra a prazo e você pediu o balanço patrimonial, você fez uma análise e identificou um capital circulante líquido ou capital de giro negativo nessa empresa. Então, é uma questão para parar, analisar, procurar mais informações, né, sentar para uma análise mais detalhada antes de concretizar aquela venda. Tá? Então, é isso, para isso que serve essas análises, né? E esses índices, de certa forma, eles dão para nós estas informações, essa ideia. Tá? Então, a composição do endividamento. Agora sim, nós estamos analisando o que nós chamamos de qualidade das dívidas. Dívida nenhuma é boa, né? Dívida é dívida, mas existe uma dívida que ela tem uma qualidade melhor. É uma dívida que você tenha, por exemplo, um pouco mais de prazo para pagar, ela é uma dívida que te dá um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. As dívidas que são de curtíssimos prazos, né, para que tenha que pagar a dívida rapidamente,
são dívidas que causam mais preocupação e normalmente são as que causam mais problemas para as empresas, né? Então vamos ver aqui, ó, no caso da composição de endividamento dessa empresa, nós vamos usar o passivo circulante, né, que aqui no caso PC, passivo circulante dividido por exigível total. Eu vou colocar aqui o nome completo para não causar nenhuma dúvida, né? Porque sigla passivo circulante dividido por... Mas na apostilinha lá tá tudo explicado. Se a gente olhar lá as fórmulas, lá está explicando o que são, né, estas siglas, tá? Por isso que aqui nós usamos a abreviação. Então tá aqui, ó. Passivo circulante. Total, 2010, 60.346. Dividido por exigível total. Então, exigível total é a soma dos dois que nós já sabemos que é, né, aquele valor ali que 160.398, que nós já usamos na fórmula anterior. Então, ponto 38. Se a gente multiplicar por 100 aqui, nós encontramos, né? Por que por 100? Porque é percentual. Aqui deu um valor quebrado, mas nós podemos arredondar. Então, aqui, ó, significa que 38% das dívidas vence em curto prazo. Logo, se 38 vence em curto prazo, 62 vence a longo prazo. Ou seja, essa empresa é uma empresa que tem uma dívida, né? Nós já percebemos de olhar no balanço patrimonial, ela tem uma dívida a longo prazo, né, num montante maior do que a curto prazo, o que de certa forma, né, falando assim em termos operacionais, é bom, porque ela tem mais prazo, ela consegue trabalhar mais tempo, provavelmente ela vai gerar mais vendas, vai gerar mais lucros, até que ela tenha que pagar efetivamente as suas dívidas. É diferente de uma empresa que tem dívidas no curto prazo, né? Curtíssimo prazo, ela já não consegue mais tanta folga, né? Então ela vai ter que recorrer provavelmente a um capital rápido, né? E às vezes empréstimo bancário, e aí vem taxas, juros, né? Então acaba sendo um capital com um custo um pouco maior, né, do que seria se ela tivesse gerado o próprio capital para pagar essas dívidas, tá? Então aqui é quanto o ativo permanente, ou seja, o não circulante, representa no percentual de participação, ele representa sobre o patrimônio líquido. Então, se nós temos um valor muito alto aplicado no permanente, significa que a empresa tem pouco ou um percentual menor de capital aplicado nas suas operações. Também é uma questão para se chamar atenção, né? Então, nós temos aqui, vamos ver. Então, ativo permanente. Ativo permanente é tudo aquilo que a empresa comprou
mas que ela não tem intenção de vendas ou não tem intenção, ela não vai resgatar isso, né, tão rapidamente. Então, olhando aqui para o balanço patrimonial, normalmente do ano de 2010 aqui principalmente, né, investimento. Então, créditos a receber, em primeiro lugar, não é ativo permanente. Por quê? Esse crédito a receber significa que a empresa ela tem duplicatas a receber que estão classificadas no não circulante, porque são duplicatas com um prazo maior de 1 ano, que irão vencer após o exercício social, né, da empresa, mas que ela vai receber. Então, ele não é permanente. Não é uma coisa que ela comprou para não vender. Né? Os investimentos, idem, são investimentos que a empresa fez a longo prazo, mais que 1 ano, mas que um dia ela vai poder rever esses valores. Imobilizado, de certa forma, ele é também um valor que a empresa investiu e que ela não tem intenção de rever isso em tempo nenhum. Ela comprou, por exemplo, dentro do imobilizado que nós temos aí, máquinas, equipamentos, ela não comprou isso para vender. Ela não comprou isso com a intenção de venda em nenhum momento. Ela comprou para que fosse usado em suas operações. Então, isso é o permanente. Isso é um capital que ele não vai ser tirado daqui para ser aplicado na operação da empresa, embora ele está na operação da empresa, mas ele não vai se tornar circulante em momento algum, porque a empresa precisa desse valor para continuar produzindo, continuar suas operações. Então, é exatamente esse valor que nós estamos atrás. O diferido aqui não tem nada, mas seria também valores que a empresa investe em determinada, suponhamos, né, o mais comum aqui que entra nesse valor são desenvolvimentos de produtos. A empresa faz um investimento para desenvolver um produto, talvez uma pesquisa de um material novo. Quando esse produto é lançado no mercado e começa a dar lucro, a empresa vai né, devolvendo esse valor que foi investido, que ela tinha inscrito aqui no diferido, tá? Como se fosse uma dívida. Então, ele é um ativo que futuramente dará retorno. Então, quando ele começa a dar o retorno, ele já não é mais um ativo futuro, ele é um ativo do presente, ele é retirado dessa conta, tá? Como se fosse uma dívida. E o intangível, normalmente o que entra aqui são valores que não têm nada físico. Intangível nós chamamos daquilo que é abstrato, não é concreto. Exemplo, marcas e patentes. Uma empresa, ela tem um valor dentro dela inserido que não é físico, não é das máquinas, não são dos equipamentos, não é um valor que possa ser mensurado fisicamente falando. Então, vamos falar aí de uma empresa famosa, a Microsoft. Quanto vale a Microsoft? Talvez, se a gente for lá analisar quantos computadores, qual é o prédio que ela tem, nós encontraremos um valor que acredito eu que não é pequeno, mas é um valor. Mas quando nós falamos da marca, quando nós falamos do nome Microsoft, aí esse valor provavelmente ele mais que triplica. Por quê? Porque e o que é isso? Isso é um ativo intangível. Tá? É um ativo que não se pode tocar fisicamente, ele não existe, mas ele tem o seu valor. Coca-Cola, essas marcas famosas. Então, aqui, para nosso índice que nós estamos calculando aqui de ativo permanente, nós usaremos somente o imobilizado, 153.344, que é o permanente, dividido pelo patrimônio líquido. Então, total de patrimônio líquido. Quanto
Por quê? Porque esse valor aqui, ele provavelmente saiu do patrimônio líquido. Então, hoje, esse patrimônio líquido, nessa empresa, nessa data, em 2010, estava com 129.792. 129.792. Está aqui. Então, olha só. Essa empresa, né, ela usou no permanente mais do que ela tem no patrimônio líquido hoje. Então, o patrimônio líquido ele tem 18% a mais, né, que aqui está representado 1,18, é 118%. Então, se nós calcularmos aqui 18% de 129, provavelmente nós acharemos 153. Né? Então, é isso mesmo. Então, aqui significa que 118% do recurso próprio foi investido no permanente. Máquinas, equipamentos, terrenos. Então, nós estamos falando de uma empresa, provavelmente, que já é uma empresa já antiga, né? Uma empresa que já está no mercado há algum tempo e por isso ela tem, de certa forma, um valor assim muito expressivo investido aí no ativo permanente, tá? Não que ela esteja sem capital nenhum, né, já na empresa, é porque como ela tem um tempo e outra coisa que nós observamos aqui, analisando esse balanço patrimonial, ela tem um prejuízo acumulado de 321, né, milhões aqui, ó, ou mil, deixa eu ver, valores expressos em milhares de reais, é milhões mesmo, 321 milhões de prejuízo. Então, se não tivesse esse prejuízo acumulado aqui, ela teria um valor de imobilizado, né, dentro do patrimônio que foi o capital social de 378.460. Tá? Mas como ela tem esse prejuízo, acabou que agora ela tem um valor de 118 do patrimônio líquido aplicado em ativo imobilizado, ativo permanente. Tá? O que é, de certa forma, um índice também que chama atenção, que pode, né, embora não seja agora ainda, não seja motivo. Deixa eu só ver aqui esse barulhinho, pessoal, vou tentar silenciar aqui, vamos ver quem que é aqui. Se eu consigo silenciar. Aí, consegui, pronto. Então, embora não seja nada assim, ainda preocupante ou não, exige mais análise, mas é já um apontamento, vamos dizer, né? Um apontamento. Então, vamos continuar aqui. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tá conseguindo acompanhar aí? Tudo bem? Qualquer coisa, me interrompam, tá? Falando, porque eu não estou lendo o chat, né? Tá? Nesse momento. Então, índice de endividamento geral, nós vamos medir, né? O total de exigível, então, no caso, nós já temos, que são esses dois, em relação ao ativo total, ao total do balanço patrimonial. Então, nós já sabemos que é 160.398 dividido por 290, 190. Então, tá aqui, ó. Ano de 2010, né? Então, total do ativo, 290, 190. Exigível total, esse mais esse,
que deu 160,398. Né? Achamos o mesmo índice, né, da participação de capital de terceiros, porque, na verdade, ele tem a mesma fórmula. Então, o que muda aqui são as nomenclaturas. Se nós somarmos exigível total mais patrimônio líquido, nós vamos encontrar o total do passivo. Como o passivo e o ativo têm o mesmo valor, então acaba dando o mesmo resultado. Ó. Então, ativo aqui, ó, ativo total tem o mesmo valor do exigível total mais PL, que é o total do passivo. Tá? Então, por isso que deu o mesmo índice. Tá? Mas existe... Então, a interpretação, esse índice indica que 55% dos ativos totais da empresa são dos credores. A gente já tinha essa interpretação, né? Esses dados, ó, 55% é de recursos, financiamento de terceiros, então são de credores, apenas 45% são dos sócios. Então, com isso, nós fechamos aqui os índices de endividamento. Não sei se tem alguma questão, alguém quer fazer alguma pergunta, tá tranquilo? Podemos passar por lucratividade. E aí, em seguida, eu vou deixar aqui depois um balanço patrimonial para vocês, para que vocês possam calcular aí os índices também, né, e postar lá na plataforma. E deu quantos dias para ele? Lucratividade. Então, os índices de lucratividade, eles servem para medir, né, como o próprio nome diz, a lucratividade da empresa. Quanto cada etapa do DRE, principalmente, que se nós olharmos aqui, ó, nós temos exatamente as etapas do DRE: lucro bruto, lucro operacional, lucro após o imposto de renda. Então, nós vamos ver quanto, né, está sendo esse lucro em cada etapa do DRE. Nós vamos medir isso agora. Esses dados, basicamente, né, eles são obtidos no DRE. E nós temos alguns outros retornos aqui que são importantes para os investidores. Então, por exemplo, quando o investidor quer saber, né, ó, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O que isso aqui, por exemplo, ele vem dizer para os credores, né? Em quanto tempo ele consegue medir através desse índice, em quanto tempo ele vai recuperar o seu investimento. Ou seja, ele fez um investimento num montante nesta empresa e ele tem um certo tempo para recuperar, né, esse montante. Em quanto tempo isso vai acontecer? Ele consegue, né, também, através desse índice, monitorar um pouco isso. Né? Então, aqui nós temos aqui, ó, vamos lá, o DRE. Então, a receita operacional bruta, aqui tudo que nós já estamos fazendo é DRE, as deduções, lucro bruto, tá aqui, ó. Vamos usar também 2010. O lucro bruto, 9.599.000. Então, lucro bruto, 9.599.000. Vou colocar aqui os zeros para ficar ou não. Vou deixar do jeito que está lá, porque senão a gente não vai encontrar esse valor. Dividido pela receita líquida de vendas. Então, nós temos aqui receita bruta, as deduções e a receita líquida. Então, a receita líquida está aqui, ó. 66.002.
66002. Então, 15. Após pagar os custos dos produtos, restaram 15% do que foi obtido da receita. Então, olha só que interessante. Só através de um simples cálculo, nós já identificamos que o custo, né, dessa empresa, o custo dos produtos, é um custo bem alto, né? Então, olha só, depois que ela, de toda a venda, ou seja, olha, agora, desses 15% que sobraram, ela ainda tem que tirar, né, deduzir todas as demais despesas que estão aqui abaixo, ó. Então, é uma empresa com uma certa... Olha o custo, né, do produto dessa empresa. 56 de 66. Então, é um custo bem alto, né? Se a gente for falar em termos percentuais, nós temos aí, ó, 56 dividido por 66, um custo de 84%. É um custo, né, bem alto, um custo que realmente, por isso que essa empresa provavelmente ela está acumulando aí um certo prejuízo. Então, nós vamos identificando assim onde dá para trabalhar para melhorar o resultado da empresa. Então, talvez trabalhar um pouco, conhecer um pouco por que existem esses custos, né, e por que eles estão nesses patamares, e tentar melhorar isso, seja uma decisão ou uma forma de melhorar o resultado dessa empresa. Então, é assim que a gente começa a fazer a análise das empresas, né? E aí, suponhamos que, né, tudo não dá para identificar nada assim.